Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Astrologia em Foco. Eu sou astróloga deste canal, me chamo Tita Zapata. O vídeo de hoje, ele é uma coletânea de perguntas que estão sendo feitas e que me foram feitas, que fica muito complicado ficar respondendo individualmente. Então, resolvi gravar este vídeo para vocês, explicando um pouco a respeito dos ciclos planetários. Por quê? Porque eu vivo falando que aqui neste canal nós fazemos uma análise dos ciclos planetários e as suas tendências para cada um de nós, também para os signos, para o posicionamento dos planetas. E isto é algo que a maioria das pessoas não consegue entender muito bem. Então, eu vou fazer aqui umas pontuações e depois eu vou passar para mostrar isso para você graficamente. Primeiro, quero que você entenda que a Lua, ela é, na astrologia, um luminar. A Lua tem um mês lunar de 28 dias, as 4 fases da Lua. Então, começa na Lua nova, depois vai para a Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, se preparando para que ela se feche para uma nova lunação, que será no signo seguinte. Então, nós tivemos no dia 30 de dezembro, agora de 2024, a Lua nova de Capricórnio. Depois tivemos uma Lua crescente em Áries. Tivemos a Lua cheia, perigosíssima, tensa, agora no dia 13, em Câncer. Câncer e Capricórnio, oposição, Lua cheia. Vamos ter uma Lua minguante em Escorpião no dia 21. E vamos fechar a lunação capricorniana. Para iniciar uma lunação, é assim que funciona. Quando nós falamos de horóscopo, normalmente as pessoas falam de horóscopo, você vê aí em alguns meios horóscopo para os 12 signos. Me perguntam, por que, que você não faz um horóscopo para os 12 signos? Simplesmente porque eu acredito que seja, digamos assim, desnecessário. Porque o horóscopo é baseado no movimento da Lua. A Lua é extremamente rápida, certo? Imagina todo dia eu trazer para vocês aqui, olha, para Áries, para Touro, para Gêmeos, não tem condições de fazer isso. E isso não abarcaria a todos. Por quê? Porque não somos divididos em 12 signos. Não, também, se eu quisesse acrescentar o ascendente, não somos divididos em 144, porque 12 signos do Sol com mais 12 signos do ascendente já me daria 144. E se eu trouxer aqui a Lua, então? Não. Cada um tem o seu gráfico, o seu mapa. Aí é a importância de você entender como é que funciona esse gráfico. Você sabe, eu falo de um posicionamento aqui da Lua. Você olha no teu gráfico e fala assim, essa Lua já vai estar na minha casa 5. Eu tenho que prestar atenção nos meus filhos, por exemplo. Ou então, se eu estou paquerando alguém, como é que eu posso fazer que essa paquera fique mais intensa, que eu consiga conquistar aquela pessoa que eu quero para mim? São exemplos que eu estou dando para vocês. Por isso, eu sempre vou apresentando aqui no canal o movimento da Lua nas suas fases. E, claro, isso é simplesmente uma partezinha da energia. Porque os ciclos importantes são ciclos mais lentos. E quando a Lua passa por estes ciclos mais lentos, ela ativa esses ciclos. Então, ela é importantíssima. Ela, Mercúrio também é outro planeta que ele é muito rápido. Ele fica em torno de 17 dias em cada signo. Temos a Vênus, que fica 9 meses para dar a volta nos 12 signos. Temos Marte, que já por sua vez ele é mais lento que o Sol. Se o Sol ele leva 12 meses para encerrar o ciclo solar, porque nós vamos ter agora em março, no dia 20 de março, o início do novo ciclo solar, quando o Sol entra em Áries, no primeiro grau de Áries, né? 0 grau de Áries. E já Marte, ele leva em torno de quase 2 anos para fazer este movimento nos 12 signos. Saturno, ele leva 30 anos. Júpiter leva 12. Júpiter e Saturno são planetas considerados sociais. Do Sol, Lua até Marte são planetas pessoais. E os geracionais, Urano, Netuno e Plutão, são lentíssimos. E nós vamos fazer o quê? Combinar esses ciclos. Quando eu venho falar para vocês das tendências, das possibilidades, do que pode acontecer, estou me baseando nesses gráficos que são geometricamente analisados, porque a astrologia é geometria, os aspectos são geométricos
E nós vamos, dentro dessa matemática, através da experiência de observação que a humanidade tem destes movimentos, nós vamos poder trazer e apresentar para vocês tendências. Já expliquei para vocês o mais rápido que é a Lua. Mercúrio, por ser rápido, ele vai ativando a questão mental, a comunicação. Esse Mercúrio, ele retrograda em média de 3 a 4 vezes por ano. Este ano, de 25, ele vai retrogradar 3 vezes. Portanto, Mercúrio ele é rápido, mas ele também tem aquele movimento de voltar, analisar, ir para frente, vai para trás. A Vênus, o ano passado, não retrogradou em nenhum momento. Este ano ela já vai retrogradar. E esses movimentos vão criando ciclos, vão criando aspectos no céu astral que nos dá a possibilidade de vir aqui e afirmar para vocês, olha, este período é perigoso por isto. É uma outra pergunta que me fizeram, mais de uma pessoa. Mas por que vocês ficam afirmando que essa lua cheia é tão perigosa? Gente, nós estamos num ciclo perigoso, que é a oposição de Marte com Plutão, que começou em novembro e vai terminar só em metade de maio de 2025. Marte está retrogradando. Ele foi numa oposição com Plutão, chegou na oposição a Plutão, ele passou essa oposição, começou a retrogradar, passou de novo, isso foi dia 3, agora de janeiro, numa segunda oposição exata, e ele vai voltar, quando parar a sua retrogradação agora, no começo de fevereiro, ele vai voltar, se não me engano é começo de fevereiro, agora fiquei um pouco em dúvida, porque Júpiter também vai parar com a sua retrogradação agora no começo de fevereiro. Bom, ele vai parar a sua retrogradação, ele vai voltar no seu movimento direto, fazendo de novo este cabo de guerra com Plutão. Nesta lua cheia de Câncer, a lua fez conjunção com Marte, que é a ação, que é a violência, que é a guerra, que é a raiva, no seu aspecto tenso. No seu aspecto positivo, é força de vontade. Só que esse Marte ainda está neste cabo de guerra com Plutão. Portanto, a Lua, quando ela teve essa conexão com este Marte, em oposição ao Sol, ela também estava em oposição a este Plutão. Então, ela ativou a oposição Sol-Marte e Plutão-Marte. Por isso é uma lua tão perigosa. É um período tão perigoso. Enfim, eu acredito que, visualizando no gráfico, talvez vocês entendam um pouquinho melhor. Aí eu apresento para vocês alguns pontos de como nós, astrólogos, vamos analisando o movimento, esses movimentos de ciclos, ciclos lentos, ciclos médios e ciclos longos. Porque além desta oposição Marte-Saturno, que é um ciclo médio, vai durar uma duração de 5 meses e pouco, temos uma outra condição tensa, que é a quadratura de Júpiter com Saturno, que também já aconteceu de forma exata 2 vezes. Vai se aproximar, quando Júpiter sair de retrogradação e continuar andando seu movimento direto, vai fazer a 3ª vez uma quadratura exata. É muito tensa também essa quadratura. Veja, ela tem uma duração longa. Longa para nós, né? Que sempre queremos as coisas muito rapidamente. Mas o que é rápido? O que é longo? Eu vou dizer para você, um ciclo longo é esse trígono menor, ou esse sextil maior, que está envolvendo os 3 planetas geracionais, Plutão, Netuno, Urano. Que isto está sendo ativado muitas vezes nesse período pela Lua, por Mercúrio, por Vênus. Tem essa ativação desses 3 planetas geracionais. Esses aspectos, eles levam anos em formação, no momento mais exato e a dissolução deles. Isso, sim, é lento. Mas eu acredito que vocês visualizando o gráfico, talvez fique um pouquinho mais claro. Então, eu vou te convidar para me acompanhar aqui no gráfico. Então, agora aqui comigo, nós vamos entender estes ciclos planetários, esse ciclo da Lua, que é muito rápido, em contrapartida aos ciclos mais lentos, e que vão demonstrando e ordenando um quadro de possibilidades nas nossas vidas. Aqui você vai encontrar o gráfico do dia 15 de janeiro. Levantei este gráfico para o horário de Brasília, que é oficial do Brasil, mas é simplesmente para ilustrar, e às 12 horas. Quando nós falamos de um movimento, de um ciclo muito rápido, nós falamos da Lua. E a Lua, normalmente, as pessoas se baseiam na Lua para falar sobre o horóscopo diário. Aqui, a Lua está em 16 graus de Leão. Leão é um signo de fogo, então a Lua são as emoções. Um signo de fogo, ela se exalta
em orgulho, em vaidade, se ela estiver desequilibrando para o excesso. Mas ela também pode desequilibrar para a falta e trazer uma baixa autoestima. Depende muito das conexões. Vamos falar sobre esse dia 15. Essa lua, ela está em quincunce com a Vênus aqui e com o Saturno. Mas tem um detalhe, quincunce, nós vamos utilizar no máximo até 2 graus. Portanto, a lua, ao meio-dia, ela já passou do quincunce por Vênus, ela vem carregando ainda essa energia, e ela está ainda em quincunce com Saturno. Por quê? Porque Saturno está em 15 graus. Veja como também essa distância em graus influencia. A Lua, quando ela entrou em quincunce lá com Vênus algumas horas antes, ela esteve falando a respeito de uma sensação de cadê a minha mais-valia? Será que os outros estão me reconhecendo? Eu sou reconhecida? Essa Lua, numa casa 4, quando a gente fala de um gráfico para o local, em uma casa 4, ela vem falando sobre o reconhecimento e a conexão muito intensa com a família. Já Vênus, ela está numa casa 11, que fala do coletivo, do grupo, das questões grupais. Aqui a gente também pode falar a respeito de uma sensação em que a emoção e o sentimento não estão entrando em acordo. Principalmente as nossas emoções íntimas, porque é a nossa base. E nossos sentimentos em relação ao coletivo. Aqui pode entrar um pouquinho da questão financeira, porque Vênus representa esses aspectos financeiros. E a Lua, as emoções, quando ela está muito cheia de eu preciso provar quem eu sou, como eu sou, isso causa um desequilíbrio. Já essa Lua em quincunce com Saturno, Saturno ele tem a tendência a fazer o quê? A puxar um freio de mão de emoções e sentimentos. Ele traz a tradição. Portanto, Vênus conjunto com Saturno, veja que são aqui de 12 para 15 graus. Esta conjunção está cada dia se aproximando mais. Aqui, Saturno vai travando o excesso emocional de Vênus. Então, é assim que a gente vai analisando estes movimentos da Lua, que são muito rápidos. Mas quando nós falamos de movimentos, ciclos do Sol, por exemplo, o Sol vai andar 1 grau por dia. Hoje, no mapa, no gráfico, 15 de janeiro, este Sol está em 25 graus e 43 minutinhos. Mas ele entra em 26 graus ainda neste dia 15 de janeiro. E ele está numa oposição praticamente exata com Câncer, porque o Sol, estando a 26 graus de Capricórnio, está em oposição a Marte em 26 graus de Câncer, mesmo que Marte esteja retrogradando ainda. Ele vai retrogradar até o começo de fevereiro. Essa oposição, este cabo de guerra, já venho falando com vocês, é um desses ciclos que representam tensão. Só que ele fica muito, muito mais exacerbado porque este Sol está cada vez mais próximo de Plutão, em 1 grau e 32 minutinhos aqui de Aquário. As conjunções, quando elas se dão em signos diferentes, elas têm um pouquinho menos de força. Mas note, Sol é o nosso ego, é o nosso eu. Em Capricórnio, que fala do social, do coletivo, do tradicional. Plutão é o poder, mas também representa o que está oculto, o que vem ali de manipulação. Aquário é o coletivo. Assim, isso aqui fica muito fortalecido com esta oposição de Marte. Você que me acompanha já me ouviu falar dessa oposição Plutão-Marte já 2 vezes, porque ela já aconteceu e ela tem uma terceira oposição exata, que vai se dar pouco mais para frente. Mas este ciclo de oposição Marte-Plutão já vem acontecendo ali desde novembro de 2024 e vai se estender até maio, metade de maio de 2025. Veja, é um aspecto tenso de uma certa duração. Ele não é rápido. Por quê? Porque Marte está em retrogradação. Depois ele volta no seu movimento direto, fechando a terceira oposição. Esse é um dos aspectos que vai fazer parte do primeiro semestre de 2025. Este que está trazendo tanta atenção e também apresentando esses problemas mais recorrentes de terremotos. Temos encontrado aí notícias, né, de terremotos e terremotos fortes, terremotos importantes. Aí tem gente que me fala, ok, mas terremoto não tem sempre? Claro que tem. Só que existem terremotos
que eles têm eles se espaçam no tempo, em algumas localidades. E outros que, quando desencadeia você já vai percebendo níveis de terremoto em crescente naquela cadeia que ele desencadeou. E isso pode atingir o planeta todo. Tivemos aí terremotos, agora o último foi no Japão, que também é um local que tem sempre terremoto. Só que nós estamos percebendo que esses terremotos, eles vêm se o tempo entre um e o outro vem diminuindo bastante. E num período em que existe uma conexão tão forte entre Sol, Plutão e Marte, esses terremotos tendem a ser mais rápidos, né, em questão de tempo, e muitas vezes mais intensos. Aqui no Brasil, dificilmente se ouvia falar, e nós não vamos nem chamar de terremoto, porque aqui eles são tremores de terra, só que já vem acontecendo em um número maior esses tremores de terra. Esse é um exemplo quando a gente vai falar sobre a astrologia, certo? Outro movimento que está aí muito intenso é a quadratura de Saturno com Júpiter. O mesmo acontece porque Júpiter está retrogradando, então ele está em 11 graus e 56 minutinhos, e Saturno, como ele está em movimento direto, ele está em 15 graus. Este é outro dos aspectos mais demorados que estão em ação. Por quê? Porque ele vai ter também um terceiro movimento de quadratura. Quando este Júpiter voltar ao seu movimento direto, ele vai quadrar com Saturno. Exato. Só que a quadratura, ou o aspecto, ele não, das energias, né, do que envolve esse aspecto, isso não acontece apenas naquele dia exato, ou um dia antes, um dia depois. Não. É isso que é importante entender. Estas situações, elas se desenrolam desde o começo da formação desse ciclo até o final da formação do mesmo ciclo. Abre-se uma janela de possibilidades para acontecer neste período. Esses são os dois ciclos mais longos que nós estamos envolvidos neste momento, no caso de planetas pessoais com planetas geracionais. Aqui, pessoais, é o Sol, é Marte. O Júpiter, ele é considerado mais social. Saturno também ele é considerado social. Já Vênus é pessoal. Bom, entendendo este processo, nós podemos trazer para estes gráficos os geracionais. Por quê? Porque este Plutão ele está em sextil com Netuno, Netuno em 27 graus de Peixes, em movimento direto. Ele é um transgeracional. Ele representa esses ciclos que levam, às vezes, muitos anos. Eles se formam, demoram essa formação e depois demoram demais para fazer o fim de um aspecto, porque eles são lentíssimos. Aqui, este Netuno, muito lento, ele só vai chegar em Áries lá no meio de 2025, por pouco tempo, porque ele começa a sua retrogradação, volta para Peixes, e só em 20 de fevereiro de 2026 é que ele e Saturno, que também retrograda, agora em 2025 também faz seu movimento para trás, é que ambos chegam juntinhos a 0 grau de Áries. É um ponto vernal, é um ponto importantíssimo e que não se tem notícia, porque faz muito tempo, se isso já aconteceu, já faz muito tempo. A 0 graus. Tem que entender bem isso. A conjunção de Saturno e Netuno em Áries já aconteceu diversas vezes, mas no ponto vernal, a 0 graus, não. Outro dos transgeracionais é Urano. Urano também está retrogradando em Touro, vai voltar no seu movimento direto, e ele está em trígono com Plutão, aqui ó, trígono com Plutão, e ele faz um sextil com Netuno. Então ele forma aquele triângulo menor, aquele sextil maior que eu venho também apresentando para vocês. Tem vídeo aqui no canal, em algum local você encontra o direcionamento para você entender esta conexão, esta dança entre os três planetas geracionais. Vamos entender um pouquinho mais aqui sobre este movimento? Vamos para o dia 16 de janeiro. No dia 16, ó, o Sol está aqui em 26,44, ele também vai passar nesse dia 16 para 27 graus, se aproximando cada vez mais de Plutão. Conforme ele vai se aproximando de Plutão, a energia de autoridade, poder, ela vai ficando mais forte, ela vai se intensificando, porque é uma conjunção aproximativa. Já a oposição do Sol com Plutão, ainda exata no dia 16, ela começa a separar, então é uma conjunção separativa. Mas ela continua com a mesma força
Por quê? Porque eles estão muito próximos. Aqui ainda existe esse cabo de guerra muito, muito próximo. Já Vênus já passou para 13 graus, se aproximando cada vez mais aqui de Saturno. E como o Júpiter está retrogradando, ele andou um pouquinho mais para trás, mas continua ainda na quadratura entre Vênus e Saturno. Eu falo desses aspectos porque são os mais de uma duração que nós estamos analisando desde novembro de 2024. Já Marte está praticamente num trígono exato com Netuno. Mas o que, que aconteceu? Como Marte anda para trás, este trígono ele começou a fazer a sua separação. Mas não vai chegar a separar definitivamente, porque Marte, no começo de fevereiro, volta no seu movimento direto. E aí ele vai se aproximar de novo de um trígono exato com Netuno. Veja, novamente, Marte ativando também esse sextil maior ou esse trígono menor entre os três planetas geracionais. A Lua aqui já está se despedindo de Leão e se aproximando da entrada em Virgem. A Lua, ela está em um quincunce aqui com Plutão. Por quê? Porque ela está se despedindo de Leão, entrando em Virgem. Isso ao meio-dia. Se nós adiantarmos aqui um pouquinho o horário, veja, essa Lua, às 13, ela já está, às 14, ela já estará em 0 graus e 7 minutinhos de Virgem. E ela está no quincúncio com Plutão. Ela já esteve no quincúncio com o Sol. Ela já se afastou dessa energia de masculino e feminino, meio aquela noção de orgulho, sabe, que a gente vem comentando no último dia, do dia 15. Então, ela já começa a se afastar disso, só que a Lua com Plutão, ela traz o quê? Alguma possibilidade de tensão com a figura feminina. Por quê? Porque a Lua representa o feminino em Virgem, fala sobre curas, fala sobre emocional, fala sobre a questão de crítica também ao feminino, ao que representa o feminino, mas é um quincunce, não é uma energia tão tensa. Mas veja que essa Lua, ela está aqui, ela estava também num quincunce com Netuno. Lua e Netuno exacerbam a sensibilidade. Esse aqui é o dia 16, certo? Vamos ver o dia 17. No dia 17, o Sol a 27,50, quase 28, cada vez mais próximo de Plutão. A Vênus em 14, amanhã ela já estará em conjunção com Saturno, ou 18 ou 19, ela já está numa conjunção exata com Saturno. Afastou-se um pouquinho mais de Júpiter, mas isso não tem importância, porque, como eu disse, o aspecto se permanece presente. E a Lua virginiana em 12 graus vai estar em oposição com esta conjunção Vênus-Saturno. Nós já vimos essa Lua não conseguindo lidar muito bem com a emoção e sentimento, com a questão de autoridade, com a questão de tradição. Temos aqui um Mercúrio em 13 graus também em trígono com esta Lua, auxiliando esta Lua virginiana com o seu regente, porque Mercúrio rege Virgem, com o seu regente positivo, ela traz uma capacidade, que eu lhe apresento uma capacidade aqui, de uma mente mais calma, de, sabe, trazer a emoção e a razão, tentar fazer um equilíbrio para lidar com esses aspectos de distorção ou de falta de compreensão entre o que é emoção, o que é sentimento, porque é tradição ou porque aquilo que está imposto pela sociedade te faz retrair. Esse aqui é o movimento da Lua para o dia 17. E ela faz aqui uma quadratura com Júpiter. Cuidado com gastos. Veja que esse período todo vem avisando este problema, esta problemática. Sem esquecer que Urano em Touro, vamos procurar aqui, ó, Urano em Touro, esse Urano, ele está trazendo aqui uma confusão muito grande no sistema financeiro, na comunicação. Para que lado vai as finanças? Nós estamos, assim, trazendo muita tecnologia para o financeiro, o dinheiro cada vez é mais escasso, já não teremos mais papel, moeda, do jeito que nós tínhamos antes. Tudo vai sendo digitalizado. Então, esse Urano vem trazendo esse aspecto, vem mostrando esse aspecto de uma forma coletiva. Vamos colocar aqui o dia 18. No dia 18, a Vênus cada vez mais próxima, está em 15 graus, praticamente já em conjunção com Saturno, uma conjunção exata. A Lua já está em 25 graus de Virgem. Agora ela faz o quê? Uma oposição com quem? Com Netuno e com o nó do norte, que já entrou no signo de Peixes.
Aqui, esta lua virginiana, ela, em uma oposição com Netuno, acrescenta muito a sensibilidade, fala muito da questão da espiritualidade, porque Netuno e Lua nos levam para a criatividade, mas também para aquela, sabe aquela empatia, onde a gente pode conectar com o que está à nossa volta? Devemos conectar o positivo, porque se vamos conectar toda essa confusão que está à nossa volta, emocionalmente é um dia difícil, é um dia pesado. Para quem é muito sensível, é um dia para se conectar com a sua própria espiritualidade e religiosidade. O que mais nós temos neste dia que podemos ilustrar? Continua aqui a quadratura de Júpiter e Saturno, como você pode ver, a oposição com Marte, mesmo Júpiter e Marte retrogradando. Veja, por isso que quando a gente fala no dia tal, tem esse aspecto exato. Por exemplo, vamos para o dia 19. Dia 19, olha aqui, Saturno e Netuno estão em conjunção exata. Mas os acontecimentos não vão se dar só no dia 19. Por quê? Porque existe todo esse movimento de aproximação, agora o movimento exato e depois o de dissolução desta conjunção. O Sol, ele está prestes a mudar de signo. Aqui ele está em um grau, que é o 29, de Capricórnio, onde ele traz toda a energia capricorniana. É um grau considerado maléfico. Portanto, este dia é um dia complicado para pessoas de autoridade ou para lidar com a autoridade. É um dia perigoso para essas pessoas. Temos alguns aspectos que falam aí de queda de algum poder, alguma coisa nesse sentido. Veja, este dia é um dia propício para alguma situação coletiva mais tensa. É este dia 19. O Sol vai entrar, deixa eu ver aqui que hora. O Sol vai entrar, ó, já entrou. Então ele entra aqui exatamente às 17 horas do dia 19. O Sol entra em Aquário. Plutão está em 1 grau. Esta conjunção está ficando cada vez mais exata, mas não deixa de estar em oposição com Marte. A Vênus e o Saturno continuam também em conjunção exata. E ela está fazendo o que? Uma aproximação de Netuno. E esse Saturno e essa Vênus estão em sextil com o Mercúrio. No dia 19 é um dia em que o Sol chegando em Aquário já vai expandir as relações para o coletivo. É um dia em que Mercúrio e Vênus tentam fazer um equilíbrio entre o sentimento e as emoções. E tem Saturno ali para dar uma base, um equilíbrio. Os aspectos são mais positivos do que tensos. Então, a maioria das pessoas pode ter um dia um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, mas se expandindo também mais para o coletivo. E a Lua, por sua vez, ela já está em Libra. Ela entrou aqui, ó, está com 8 graus no signo de Libra. E não faz um aspecto, deixa eu ver se tem algum aspecto, tem aqui um trígono com o Sol. Ela está se afastando de um trígono com o Sol. E ela está também em um trígono com Júpiter. Por quê? Júpiter está em Gêmeos, que é um signo de ar, Lua em signo de ar Libra. O Sol está entrando aqui em Aquário. Portanto, ela está fazendo, temos aqui uma conexão muito apropriada dos 3 signos de ar. Tem tensão no céu? Claro que tem. Mas tem alguns aspectos que, digamos assim, são um pouquinho mais tranquilos. Tentando dar uma equilibrada nessa energia. Porque a Lua em Libra pede também esse processo de equilíbrio. Vamos ver se tem alguma coisa no dia 20. Eu acredito, eu queria mostrar essas conjunções. Ela já, olha, nós temos aqui a conjunção do Sol com Plutão. Deixa eu ver se ela acontece de forma exata no dia 20 ainda. Já estamos às 23 horas. Então, ela vai acontecer. Já aconteceu aqui a conjunção exata. 1 grau e 42, 1 grau e 39. Em torno da meia-noite, do dia 20 para o 21, nós temos a conjunção exata de Sol e Plutão. A Lua está aqui em 23 graus de Libra, em uma quadratura com Marte retrogradando em Câncer. Veja,
Uma quadratura entre Lua e Marte trazem um dia tenso, um dia reativo, emocionalmente reativo. Problemas que podem ocorrer dentro da família, nas questões familiares, por alguma questão também de carreira, ou por alguma atitude de imposição de força, principalmente para o mundo feminino. Por quê? Porque essa Lua está conjunta com a Lilith, em quadratura com Marte. É um período muito preocupante para a figura do feminino. Casos de feminicídio podem se exacerbar durante este período. Bom, gente, eu só quis trazer isso aqui para que vocês pudessem entender como é que a gente vai analisando esses gráficos dia a dia e trazendo essas informações para vocês. Eu espero, sinceramente, que tenha explicado um pouquinho para vocês de como é esse funcionamento, de como a gente analisa esses ciclos, e que isso possa auxiliar você que me acompanha aqui em vídeos, pelo menos 3 vídeos por semana, para que você compreenda. Quando eu falo assim, olha no seu gráfico, dá uma olhadinha ali, o que pode estar ativando, você vai começar a perceber, a entender melhor este movimento. Eu vou trazer mais vídeos explicando de uma forma mais simples. Se vocês acharam que é interessante, eu venho aqui apresentar para vocês quais são as casas, como elas funcionam, sabe, de uma forma bem simples, e trazendo alguns exemplos também do movimento celeste, né, desses ciclos astrais, desses ciclos planetários em que nós estamos todos envolvidos. Eu vou pedindo, se você gostou do vídeo, que você se inscreva, não se esquece, acione a sinetinha, curta, compartilhe, comente, venha fazer parte aqui deste canal e espere que já já vem chegando um vídeo onde eu vou falar sobre o Sol chegando em Aquário agora dia 19, numa conjunção com Plutão, que vai estar conjunto com a estrela fixa Altair. Atenção, não acabou não, gente. Tchau, até já.